E que a gente falou tanto da vela de ignição, mas o que seria a vela? Ela é um eletrodo, graças a ela que o motor se desenvolveu muito. Os primeiros motores de combustão interna, eu não tinha como controlar a faísca, a centelha, lá antes de 1900, 1800 e bolinha. Então eu tinha um ponto quente, uma resistência elétrica quente constante, que quando o pistão chegava exatamente ali em cima, ele dava combustão. Isso funcionava numa condição muito específica, porque fora daquela condição o motor ou apagava ou perdia torque. É mais ou menos que nem aqueles carrinhos de controle remoto de combustão, que funcionam assim. Hoje em dia não, eu tenho o controle da centelha e eu dou a centelha quando eu quero. Só que eu também tenho a parte de temperatura da vela. O que seria a temperatura da vela? Aquele grau que a Bosch e a NGK têm e cada uma é o oposto da outra. É a capacidade da vela de trocar calor com o cabeçote. Por que eu trabalho isso? Raciocina comigo, se eu tenho um motor rodando com etanol, isso é um dos problemas de carro flex, que foi o problema de fazer o carro flex, a parte difícil de fazer um carro flex. Se eu tenho um carro rodando com etanol, a vela, como a temperatura de queima aqui é tudo mais fria, se a vela não atingir pelo menos 400 graus, 500 graus Celsius, eu vou ter depósito de carbono, tanto dentro do pistão, mas principalmente em cima do pistão, como principalmente se a vela não atingir essa temperatura, depósito de carvão, de carbono na vela. E ela vai ficando suja, vai ficando preta, com um depósitozinho de carvão, até um momento que tem tanto carvãozinho que ele se prende na vela e não deixa de ter mais combustão. Então você fala, basta fazer uma vela que seja mais quente. O que é uma vela mais quente? Ela é mais comprida, o eletrodo fica mais dentro da câmara. E aí o eletrodo trabalha mais quente. Mas se eu trabalhar com ele muito quente, além de eu deteriorar a vela, eu vou entrar no momento que ela vira um ponto quente e o motor funciona sem ter centelha. Vocês já devem ter visto alguns vídeos aí no YouTube, WhatsApp da vida, que o cara chega com um golzinho quadrado e desliga a ignição, que é carburador, eu não corto a injeção, a alimentação de combustível, só corta a centelha, ele desliga, tira a chave e o motor continua. Vela totalmente errada, virou um ponto quente. Então eu entro na parte de autoignição, extremamente perigoso. Eu tenho que trabalhar nesse range entre 400 e 1000 graus. E lembre, isso desde eu estar parado em marcha lenta até em plena carga do motor. Se eu trabalho nesse range, eu estou mais ou menos numa condição de autolimpante, que não forma depósito, e ao mesmo tempo de não ter autoignição. Vale a pena notar que se eu tenho um carro que eu só ando na cidade, ele tem muito mais chance de formar depósito tanto na vela quanto no pistão. Se eu fico sem parar no trânsito, ando na casquinha, não sou um cara que fica esticando as marchas. Então, de vez em quando, acaba sendo bom dar umas esticadas no carro. Para quê? Porque aumente essa temperatura, eu tenho um fluxo grande de ar em combustível e isso tudo seja carregado para fora do carro. É comum você ver o cara, por exemplo, que nunca acelera o carro. Aí, de repente, do nada, ele, uma vez na vida, ele cismou de fazer uma ultrapassagem, uma retomada forte na sua frente. A hora que ele acelera, sai aquela fumaça meio preta, meio cinza pelo escapamento. É tudo depósito que está dentro da câmara de combustão sendo cuspido para fora. Uma das maneiras melhores ainda, se você tem um carro flex, é fazer isso com etanol. Por quê? Com etanol, 7% do etanol é água. Então, quando ele queima, essa água vira vapor, e o vapor ajuda a carregar sujeira. Tanto que motor que você abre, que roda só com etanol, ele está sempre limpinho. Enquanto com gasolina tem um monte de craca, carbono, um monte de sujeira, sai tudo preto. Então, se você tem um motor rodando com etanol e dá essas esmerilhadas, a temperatura sobe pra caramba, esse vapor de gasolina vai estar de água, desse 7%, vai estar extremamente quente e, consequentemente, vai carregar toda a sujeira para fora. Vale a pena, às vezes, dar aqui no nosso coração, dar uma esmerilhadinha de vez em quando, né?